Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, em busca dos fatos que acontecem na maior cidade do país. E ainda tem notícia do Brasil e do mundo, não é mesmo, Wagner? Com certeza. Bem-vindo, pessoal. A gente abre o Pod SP 24/7 de hoje mostrando os números do desemprego no país. Você vai ver que a taxa de 5,8% registrada no segundo trimestre do ano é a menor da série histórica já registrada. Desde 2012, o Brasil não registrava uma taxa de desocupação tão baixa. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% no trimestre de abril a junho de 2025. E isso representa uma redução de 1,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, de janeiro a março de 2025. Já em comparação com abril a junho de 2024, a queda foi de 1,1 ponto percentual. E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua Mensal do IBGE, mostra ainda que também foram recordes a participação da população na força de trabalho, com 62,4%. O nível da ocupação, com 58,8%. E o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que chegou a 39 milhões de pessoas, o maior já registrado. Outro destaque foi a quantidade de desalentados, com queda de 13,7% frente ao trimestre anterior e de 14% na comparação anual com o mesmo período de 2024. Segundo o IBGE, os desalentados são aqueles que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego. Vilma é uma desses milhões de brasileiros que deixou a desocupação por um emprego formal. Ela estava desempregada há 8 meses e agora trabalha como vendedora numa loja de roupas num shopping em Brasília. Vilma comemora a volta ao mercado de trabalho e as garantias que só o emprego formal proporciona. Eu fiz 50 anos agora esse ano, em fevereiro. Falei, gente, agora vai ficar ficando muito mais difícil para eu conseguir trabalho. E quando ela me chamou, para mim foi tudo, porque tinha diante de várias jovens que tinha, eu era com mais idade e ela me escolheu. Então, para mim, representa muito. A PNAD Contínua Mensal revela também que o rendimento médio e a massa de rendimento dos trabalhadores também foram recordes. A renda média mensal dos trabalhadores chegou a R$ 3.477 no trimestre de abril a junho de 2025, um crescimento de 1,1%, comparando com o período de janeiro a março desse ano. Já a massa de rendimento real habitual, que é a soma das remunerações de todos os trabalhadores, atingiu cerca de 351 bilhões de reais, subindo 2,9% no trimestre e aumentando 5,9% no ano. Outros dados da pesquisa demonstram que a taxa de informalidade, que é a proporção de trabalhadores informais na população ocupada, ficou em 37,8%. Isso corresponde a 38 milhões e 700 mil trabalhadores informais. E dos 10 grupamentos de atividade analisados pela PNAD Contínua, Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais registraram crescimento na ocupação em relação ao trimestre anterior. O número de pessoas empregadas no setor público chegou a 12 milhões e 800 mil pessoas, recorde da série histórica. Já o número de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em junho de 2025 foi de 102 milhões e 300 mil pessoas.
Isso representa um aumento de 1,8% em relação ao trimestre anterior e de 2,4% na comparação com o mesmo período de 2024. E o número de desocupados caiu para 6.300.000 pessoas entre abril e junho de 2025, cerca de 1.300.000 pessoas a menos que no trimestre anterior. E a gente muda de assunto agora para falar de saúde. Você sabia que os pacientes do SUS vão poder ser atendidos na rede privada? Mas não é assim, de qualquer jeito. Por exemplo, você está se sentindo mal ou ficou doente e vai para um hospital particular, chega lá e fala, olha, eu sou do SUS, o governo diz que eu posso ser atendido na rede privada. Não é assim que vai funcionar. Existe uma regra que passa pela UPA, pela UBS, talvez os laboratórios especializados, e só depois você seria encaminhado para um hospital particular, tudo isso pago pelo governo. E o detalhe é o seguinte, o governo, na verdade, vai descontar dos hospitais que devem para o Sistema Único de Saúde. Dá uma olhada na reportagem como é que vai funcionar. Dinheiro que as operadoras devem ao Sistema Único de Saúde será convertido em consultas, exames e cirurgias. A meta inicial é transformar 750 milhões de reais em dívidas dos planos de saúde com o SUS em atendimento à população, principalmente nas áreas de oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia, que são as que mais sofrem carência, segundo o Ministério da Saúde. As operadoras que quiserem aderir ao programa devem se cadastrar na plataforma InvestSUS. No sistema, elas informam os serviços que poderão oferecer e o Ministério da Saúde, por sua vez, vai identificar se a oferta é útil para os pacientes daquela região. Se for compatível, o contrato é assinado. O Sudeste é a região com maior carência de especialistas, seguido da região Nordeste. Outro anúncio feito é que a partir de outubro, a Rede Nacional de Dados de Saúde vai unificar os prontuários de pacientes atendidos tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. A ideia é reduzir os custos com consultas, evitar pedidos de exames duplicados e melhorar o atendimento prestado. A gente segue o Pod SP 24/7 de hoje, mostrando o crescimento no número de assinaturas do gov.br, sem filas e sem burocracia. Para o jornalista e produtor cultural, o recurso é também uma ferramenta de trabalho. O Gov é muito bom, é uma plataforma que ela é informatizada, né? Então ela alinha vários serviços, né, em todo o país. Eu sou presidente de uma instituição cultural, no qual a gente faz vários trabalhos culturais que tem que assinar documentos. Então o Gov é uma plataforma de trabalho que a gente salva imediatamente no celular, já assina e já manda para frente, né? Outros pontos considerados positivos por Matheus é o fato da assinatura gov.br ser segura e gratuita, além de reduzir a burocracia dos processos. Ele já assina, já sai digitalmente, a pessoa que quiser até verificar a autenticidade pode verificar pelo QR Code. Então, para mim, é uma excelente plataforma de trabalho. A utilização da assinatura eletrônica gov.br teve um crescimento de 90% no primeiro semestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, a solução desenvolvida pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos foi usada 95 milhões de vezes. Já em 2024, no mesmo período, 50 milhões de assinaturas realizadas. O recurso eletrônico permite que o cidadão assine um documento em meio digital a partir da conta gov.br. E o documento assinado digitalmente tem a mesma validade de um com assinatura física, além de ser regulamentado por decreto. Para utilizar o serviço, é necessário uma conta gov.br nível prata ou ouro. E para ter uma conta gov.br, basta entrar no site acesso.gov.br e fazer o cadastro.
A praticidade do recurso é um dos critérios bem avaliados pelo governo, já que o uso da assinatura gov.br não necessita de impressão e deslocamento. O serviço pode ser utilizado pelo celular em qualquer lugar. De olho na taxação de 50% imposta por Donald Trump aos produtos de exportação brasileiros, o governo está preparando e diz que está quase pronto um programa para ajuda para pequenas e médias empresas. Vamos dar uma olhada. A nova lei sancionada pelo presidente Lula antecipa os efeitos da reforma tributária e promete aumentar as exportações de micro e pequenas empresas brasileiras. O programa Acredita Exportação vai devolver às micro e pequenas empresas exportadoras, inclusive aquelas inscritas no Simples Nacional, os tributos federais pagos ao longo da cadeia produtiva de bens industriais. No total, cerca de 3% em tributos federais sobre receitas com vendas externas poderão ser compensados ou ressarcidos às empresas a partir de 1º de agosto. O segmento é considerado um motor importante para as exportações brasileiras. Em 2024, esse segmento registrou mais de 11 mil empresas, o que representa 40% dos exportadores brasileiros e um volume de vendas externas de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. A nova lei também traz outros avanços para a competitividade das exportações brasileiras. Um deles é no regime aduaneiro especial, como drawback serviços. Na prática, as empresas que comprarem produtos no mercado interno para produzir bens destinados à exportação ficarão isentas de impostos federais, como PIS, PASEP e COFINS, além de taxas como a de despacho aduaneiro. Outros benefícios da reforma tributária, sancionada em janeiro deste ano, também devem ser antecipados para impulsionar ainda mais a economia. A iniciativa do governo é uma resposta ao anúncio dos Estados Unidos de taxarem 50% os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. O Ministério das Relações Exteriores, junto com uma comitiva de empresários coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, negocia as tarifas com os Estados Unidos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já falando da jornada do cinema japonês no Brasil. Fica com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nas notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até mais. O Pod SP 24/7 já está de volta, mostrando a jornada do cinema japonês no Brasil. Confira a entrevista com Nelson Sato, produtor. Cercado de pôsteres de filmes icônicos de todo o mundo e dos personagens mais famosos de animes e mangás, Nelson Sato recebe a equipe da TV Bunkyo. Nossa conversa é sobre cinema, mais especificamente sobre uma das indústrias cinematográficas mais criativas e que influencia muitas das produções ocidentais. Sato começa contando como o poderoso cinema japonês chegou ao Brasil. E o cinema japonês começou a vir para o Brasil quase junto, um pouquinho depois da imigração. Na realidade, até o bairro da Liberdade, ele começou por causa de um cinema. O Cine Niterói, que foi aberto, né, por um imigrante que veio e foi muito bem sucedido, ele foi considerado o rei do feijão, né, ele foi muito bem sucedido na agricultura, no Paraná, e a família resolveu investir em cinema para matar a saudade dos imigrantes que estavam aqui no Brasil e abriram o Cine Niterói. E ele, como era já um empresário bem sucedido na época, ele fez um cinema, um restaurante e um hotel. E foi um enorme sucesso. Ele começou a trazer películas do Japão, da Toei, dessa empresa que eu trabalho hoje, não só com ela, mas com outras também. E ele começou a ir muito bem, lotava salas, ele começou a trazer artistas do Japão para o Brasil, usava o hotel, o restaurante para isso, e pela movimentação o comerciante começou a observar que era bom, era um momento de se aproveitar esse fluxo e começaram a abrir lojas de produtos japoneses, e assim começou o bairro da Liberdade.
Então foi por causa de um cinema, né, que era o Cine Niterói. Era o cinema que era esse link dos descendentes com a cultura japonesa. E aí na década de 80, mais ou menos, final de 80, 88, o Toshi, que era dono da Everest, e ele foi também dono de locadora, ele trouxe o Jaspion para o Brasil. Aí vieram Changeman, Flashman, né, todas, Cybercop, Ultraman, todas essas séries. Um pouquinho antes, na realidade, já tinha vindo ao Brasil National Kid. E Ultraman também. E hoje o principal propriedade intelectual, que a gente chama de IP, é o Kamen Rider. Kamen Rider tem mais de 50 anos de existência no Japão. Então até hoje lá são feitos séries e filmes para cinema. Então essa propriedade a gente está trazendo, que é a franquia do Kamen Rider, porque cada ano é uma série diferente, né? Personagens todos baseados em Kamen Rider, mas é uma série diferente. Então vocês vão ver vários brinquedos diferentes, é uma indústria que se alimenta disso, então a televisão, né, a produtora que produz para a TV que faz uma parceria com a indústria de brinquedo, que leva o produto para a criança, né, que mexe com o imaginário, tem o game que sai disso tudo, então essa é uma indústria muito sincronizada no Japão. Uma indústria cinematográfica forte, exemplo para cineastas de todo o mundo que beberam da fonte criativa do cinema do Japão. São mais de 100 anos, né, de cinema japonês. Ozu, Kurosawa, você tem aí vários grandes cineastas, né, que fizeram história do cinema japonês. É uma filmografia diferente, né, da hollywoodiana, que é muito mais comercial. Mas o cinema japonês é muito grande, o mercado do cinema japonês é enorme, né? Creio eu que hoje é o segundo maior mercado de cinema do mundo. A magia do cinema japonês é muito grande, influencia também muito o cinema americano, então você vai ver Transformers, é de origem do formato japonês, né? Power Rangers vem das séries japonesas. Você tem uma influência muito grande que o cineasta americano se cativou também com essa coisa maravilhosa que o japonês, o storytelling, né, que eles fazem, que cativou os americanos e até hoje influencia. Então a gente tem Ghost in the Shell, que é outra propriedade intelectual que saiu do anime e virou um filme americano. A gente tem vários e vários casos, né? O mais recente da Netflix, One Piece, né, que é um anime que também virou uma série em live action. Mas a origem de tudo isso, na realidade, é de 1800, quando Hokusai, né, que é hoje, até hoje reconhecido como um dos grandes artistas, pintores japoneses, né, famoso pela reprodução do Monte Fuji, da onda, né, a obra dele é reproduzida até hoje, influencia muitos artistas. Ele foi o primeiro mangaka, o primeiro criador de mangá. Como ele era um artista de pintura, ele acabava transmitindo suas mensagens através de desenhos. E foi ele que deu origem ao mangá, a história através de desenhos. Os filmes de terror japoneses são um exemplo de inspiração para Hollywood. A gente tem realmente vários remakes de filmes de terror, né? Então, Ju-On, né, O Grito, é um caso, você vai ver uma sequência muito grande, a gente detém os direitos de Ju-On 3 aqui no Brasil, e que também influenciou e acabou fazendo. Então, foi feito um remake americano, você tem vários casos, né? Quem não se emocionou com a história de Hachiko, o cachorro que passou a vida aguardando o dono em uma estação de trem?
O Hachiko, na realidade, a gente recomprou agora, ele está remasterizado em 4K. Participamos agora da Mostra Internacional de Filme de São Paulo com ele. Ele passou no Festival de Cannes desse ano, em comemoração também, né, por esse marco. E aí foi feito também um filme americano, a versão com Richard Gere, né, Amigos para Sempre, né, que é o título aqui no Brasil, mas é baseado numa história verídica da amizade de um cachorro com um professor. Hoje tem uma estátua, né, lá em Shinjuku do Hachiko, e é uma história belíssima. Então tem muitas histórias tocantes, né? As trilhas sonoras que embalam as histórias de animes e filmes é um dos diferenciais do cinema japonês. Com certeza, né? A gente tem grandes artistas aí que saíram e cativam, né? Com as trilhas sonoras. Todo anime tem uma música forte, né? O próprio Akira foi uma orquestra japonesa especialmente criando uma música para o anime. O Sakamoto, enfim. Então são vários artistas músicos japoneses que se fizeram através do cinema japonês. E é um mix, né? Acaba casando tudo isso muito bem. Kurosawa, né? Bom, enfim, a gente tem vários grandes nomes aí da cinematografia que acabam carregando junto, né, o artista músico junto com as películas. Sato enumera as películas que tocaram a sua vida. Bom, o primeiro grande filme para mim é o Akira, que a gente trouxe em 91. Depois dele, Ghost in the Shell, que é uma marca, é um clássico também, né? Esse momento de revolução dos animes no cinema, são esses os dois principais títulos. E sempre Kurosawa, né? Akira Kurosawa, com toda a sua filmografia, Shoei Mamura, com Balada de Narayama, Hachiko, novamente, né? Que é um grande título, Ozu, que é um grande cineasta, acabou de completar 120 anos de cinema, Godzilla, que também é uma franquia enorme, então, desde 1954. O rei dos monstros, o mais implacável de toda a ficção, está de volta. Bom, para a gente está sendo uma grande honra poder lançar Godzilla Minus One em cinema. Ele é muito representativo, né? É o início da comemoração dos 70 anos do primeiro Godzilla, que apareceu em 1954. Então, ele traz de volta uma história impressionante, um roteiro maravilhoso. Você vai ver um Japão pós-guerra destruído, e ele é Minus One porque aparece, depois do Japão estar zerado, né? Pós-guerra acabado, aparece um monstro para destruir mais o Japão ainda. O pessoal sem arma, né? Todos os navios usados, enfim, todo o armamento do Japão foi escasseado durante a guerra, e aparece um monstro gigantesco para ser combatido. Então essa história é muito boa, e fora isso o lado humano que aparece na história. Então vale a pena assistir, e aí vocês vão poder ver o talento desse diretor que eu falei, e o roteiro maravilhoso. Eu não vou contar muito, senão eu vou dar um spoiler. Excelente. Godzilla Minus One. Então, na realidade, a nossa história do cinema, da Sala Sato Cinema, é uma coisa que a gente tem contra a corrente, né? Todo mundo indo para shopping, abandonando o cinema de rua. E, na realidade, ele é o berço, né? O cinema de rua é o começo dessa
dessa movimentação da cultura. E aí, quando eu visitei o Bunkyo há 1 ano e pouco atrás para o museu, onde a gente foi convidado a participar para poder ilustrar o Último Andar, que é a época contemporânea de 1960 para frente, a gente colocou algumas roupas dos nossos personagens que foram bem sucedidos aqui. Então você vai ver Jaspion, Jiraiya, Kamen Rider lá, e aí houve um evento no teatro, um teatro enorme, mais de 1.100 lugares, maravilhoso, e eu falei, puxa vida, isso aqui poderia virar um cinema, né? Já que estamos dentro do Museu da Imigração, a gente está falando da influência do audiovisual, e a liberdade surgiu por causa de um cinema, então nada mais apropriado do que abrir uma sala de cinema dentro do Bunkyo. Aí a gente negociou esse espaço, então hoje é a maior sala de cinema do país, 1.100 assentos. A gente importou um projetor Christie canadense, que é um dos mais modernos do mundo. Mais de 50% das salas de cinema dos Estados Unidos utilizam o projetor que eu importei. A gente está com som Dolby Digital 5.1 novo. Então, fizemos uma das maiores telas móveis do país, né, porque a nossa tela só é utilizada nos dias de projeção, então ela sobe e desce. E para mim é uma honra, um privilégio estar com essa sala lá para poder difundir a cultura japonesa, asiática em geral na realidade, para conectar mais o povo brasileiro, os descendentes japoneses com a cultura original. Então, a ideia de trazer e dedicar uma sala de cinema só com o cinema asiático é para aumentar a nossa conexão, né? Eu sou muito grato aos nossos antepassados que trouxeram o respeito que a gente tem hoje pela sociedade brasileira é graças aos valores que eles implantaram e repassaram para a gente. Então, é nada mais gratificante que tentar reproduzir isso também para o brasileiro. Então, essa parte de respeito, de valores de família, né, eu acho que é muito importante. O lado do bem, né, sempre poder vencer o mal, que é uma coisa muito enraizada, né? O japonês pensa muito na sociedade, antes de você pensar no próximo. Então essa é uma coisa que eu sou muito grato, eu dou muito valor e eu gostaria de poder contribuir com essa sala de cinema. Perfeito. Então, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a irem no Bunkyo, visitar o Sato Cinema, poder vivenciar essa experiência da cultura japonesa, né? Eu acho que para mim é muito gratificante, é uma honra poder estar operando uma sala de cinema dentro do Bunkyo, o Museu da Imigração Japonesa, tem uma conexão muito especial, e a ideia é poder difundir cada vez mais a cultura asiática, japonesa, coreana, chinesa, para o brasileiro, para o descendente também de japonês, para manter essa conexão, os valores, né, que a sociedade japonesa tem, que eu admiro muito e eu acho que vocês também. Então venham vivenciar essa experiência. Pessoal, olha, o Nelson Sato mostrou pra gente todos esses animes, mangás, inclusive o cinema japonês tem uma trajetória tão fantástica, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que muitos animes que eles já inscreveram no Oscar ganharam a estatueta por ser de excelente qualidade. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. Lembrando que você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida e também pode assistir no YouTube, no nosso canal Pod SP 24/7. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais. Até amanhã.